Amados irmãos, muito bom dia. Hoje é dia 30 de março do ano da graça de 2023. Ainda mantendo a nossa atenção no texto de Jeremias, capítulo 1, os primeiros 10 versículos. Há aqui um aspecto muito importante neste texto, que é transversal a toda a intervenção de Deus e falando na nossa vida pessoal, na intervenção de Deus na nossa vida. É que Deus falou com Jeremias, Deus ordenou-lhe algo, mas nesta ordem, nesta comunicação de Deus para com Jeremias, ele diz que, para além de mencionar que o tinha formado, que antes mesmo de tudo isso, Deus já tinha um propósito. E é este aspecto que eu queria trazer hoje à nossa atenção. O versículo 5 diz: Eu te consagrei e te constituí profeta entre as nações. E depois no versículo 7 ele diz: Porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Ou seja, há aqui uma comunicação de Deus para Jeremias, revelando claramente que esta é uma decisão dele. Ele decidiu já há muito tempo aquilo que haveria de nos dizer e aquilo que tinha como propósito e plano para a nossa vida. E eu queria chamar a nossa atenção, a nossa reflexão, porque provavelmente todos nós cometemos um erro grave que nos traz tantas vezes tantos dissabores e dificuldades na vida. É que nós desgastamos muito tempo a fazer planos para a nossa vida e delineamos caminhos, objetivos, alvos, e creio que este será um problema generalizado quando percebemos que muitas vezes no traçar desses planos nós nos esquecemos que Deus já tem um plano para nós. Ele já nos escolheu e já nos separou com uma tarefa, com um propósito, um objetivo. E a verdade é que tantas vezes nós nos esgotamos a delinear esses projetos, nos esgotamos a pôr em prática esses projetos, a caminhar em direções que nós decidimos e determinamos e nos esquecemos que Deus, antes mesmo de nós termos nascido, já tinha decidido qual o caminho que tinha preparado para nós. Já nos tinha dado uma missão, já nos tinha separado para um trabalho, para uma caminhada. É interessante, amados, porque se nós entendêssemos isso, se nós interiorizássemos isso, muito provavelmente, e não só interiorizássemos, mas colocássemos isso em prática, muito provavelmente pouparíamos muitas dificuldades, muitas batalhas que tantas vezes nos trazem infelicidade, pela simples razão que não estamos no caminho e não estamos a concretizar os planos de Deus. Aqui entra a necessidade de ouvirmos e ouvirmos o que Deus está a dizer, sem esquecer que o Senhor já determinou aquilo que espera de nós. É interessante pelo que o apóstolo Paulo, e nós vamos começar a refletir sobre a carta aos Gálatas do apóstolo Paulo. Paulo, na sua comunicação à igreja dos Gálatas, diz exatamente isso. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho para mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Ou seja, o apóstolo Paulo percebeu, e nesta altura já tinha percebido, que Deus tinha um plano e um propósito para a sua vida, tal qual como tem para mim e para si, tem para todos os seus filhos. Creio que vale a pena pensar nisto, creio que não só vale a pena, como vale a pena investir em ouvir o Senhor, entender e perceber qual o plano, qual o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Se nós o vivermos, certamente poderemos permanecer nele e produzir muito e bom fruto. Porque a questão é esta: como é que nós vamos produzir muito e bom fruto que glorifica ao Senhor, se não estivermos a cumprir o plano e os propósitos para o qual o Senhor já nos tinha separado e preparado? Vamos pensar e vamos investir
Amados, isto é transversal a todos os momentos da nossa vida, para todas as idades, porque tantas vezes, já tardiamente, mas nunca é tarde para corrigir isso, tardiamente entendemos que o Senhor tinha um outro propósito para nós e algo que Ele já tinha, para o qual nós já tínhamos sido separados por Ele. Que o Senhor nos abençoe, um resto de dia muito, muito abençoado. Até logo, até amanhã, até quando o Senhor assim o permitir, caminhando nos propósitos e para o alvo que o Senhor nos preparou.